Olá pessoal, bem-vindo a todos. A gente está começando aqui a nossa primeira aula, né, do curso, que é um curso mais prático, referente ao diagrama de escopo, né? Então é um curso relativamente rápido, é bastante prático e que ele tem o objetivo de ajudá-los a preencher da melhor forma possível essa ferramenta que é tão importante, né, na gestão por processos, que é o diagrama de escopo. Então vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo do curso, né? A, a primeira aula é a que a gente está fazendo aqui, né, que é a apresentação do curso, qual vai ser todo o conteúdo do curso. Aula 2, a gente fala um pouquinho sobre o que é um diagrama de escopo. Aula 3, eu vou apresentar para vocês o template, né, o que é um template e como é que é o nosso template de diagrama de escopo. Aula 4, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cada um dos elementos, né, a partir da aula 4, sobre cada um dos elementos que compõem o diagrama de escopo. Então, na aula 5, a gente vai falar sobre o nome do processo, na aula 4, perdão, sobre o nome do processo, na aula 5, um pouquinho sobre o dono do processo, na aula 6, falamos um pouco mais sobre os objetivos do processo, lembrando um pouquinho, né, do nosso curso sobre gestão de riscos, né, a gente não consegue definir riscos sem definir os objetivos do processo, então é um ponto muito importante, né, um ponto de partida, que é bastante importante para a gestão de riscos. Falando um pouquinho sobre a aula 7, né, quem são os clientes ou favorecidos do processo. A aula 8 trata de indicadores de processo. A aula 9, reguladores de processo. Na aula 10, nós falamos um pouquinho sobre os eventos iniciais do processo, né, aqueles eventos que são gatilho para iniciar o processo, para dar o start no processo. Aula 11, os eventos finais do processo, né, aquilo que é gerado, como se gera valor em relação ao processo sendo executado. Aula 12, as interfaces de entrada do processo. Aula 13, a gente fala um pouquinho, né, nós falamos um pouquinho sobre as entradas do processo. Aula 14, sobre as etapas do processo. Aula 15, saídas do processo. Aula 16, nós falamos um pouquinho sobre as interfaces de saída do processo. Então, da aula 12 à aula 16 é um conjunto muitíssimo interessante de informações a respeito do processo. Na aula 17, nós falamos sobre executores do processo. Aula 18, sobre os sistemas e infraestrutura, né, que são utilizados dentro do processo. Na aula 19, penúltima aula, nós falamos um pouquinho sobre a avaliação de cada um desses componentes, que a gente vai ver mais à frente, também serve como input para a gestão de riscos desse processo, né, de riscos operacionais. E a aula 20, um pouquinho sobre a prática, né, de utilização, como é que a gente pode utilizar, como é que nós fazemos, né, o preenchimento desse diagrama em conjunto, que é muito importante, né, um pouquinho de boas práticas sobre o preenchimento e um exemplo mais prático também de como utilizar dentro das ferramentas que a gente tem à nossa disposição, tá joia? Então, eu desejo um bom curso a todos e que vocês aproveitem o máximo possível. Até já!